Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Lucas Tadioto, esse aqui é o canal da Escola da Aposta, o primeiro curso de trade esportivo oficial da Betfair para o mercado brasileiro. No último vídeo aqui desse canal, a gente trouxe um conteúdo sobre validação de método. Falamos um pouco sobre variância, sobre como a gente deve validar o nosso método e sobre qual a amostragem, qual a quantidade de jogos ou de entradas que a gente precisa para poder fazer a validação de um método. Nessa segunda parte aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre a stake utilizada para validar um método no trade esportivo. Então, já convido a você que está acompanhando esse vídeo que deixe seu like para ajudar o canal a continuar crescendo, se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho para receber sempre que a gente trouxer mais conteúdo por aqui. Esse conteúdo ele vai ser separado numa série de 3 ou 4 vídeos, então para você receber os próximos, é só ativar o sininho que você vai ver uma notificação assim que a gente colocar ele no ar por aqui. Maravilha? Vamos lá então, vamos falar um pouco sobre stake para validação de métodos. A gente falou no vídeo anterior, como eu já citei aqui, um pouco sobre a amostragem, a quantidade de entradas que a gente precisa para poder validar o método. Existem profissionais que falam também numa quantidade de dias específicas para a gente poder validar o método, né? O que acontece é o seguinte, assim como a amostragem de entradas que você precisa para poder validar um método, existe uma amostragem de stakes que você precisa colocar ali para poder validar um método, certo? Então, o ideal é que a gente trabalhe com uma stake de validação diferente da stake que a gente está utilizando em métodos já consolidados, tá? Vamos pegar aqui dois cenários. Vamos pegar o trader que já tem pelo menos um método consolidado de trabalho, um método que ele já utiliza e que está conseguindo bons resultados, e esse cara vai validar um método novo. Ele já tem a estrutura do seu método ali, já elaborou uma odd média, ele já elaborou um tempo para fazer entrada, ele já elaborou uma faixa de time que ele gosta de trabalhar, né? Então, a gente já tem os critérios e ele vai partir para a fase de validação. Ele já tem um método que ele utiliza e que está dando certo, ele vai validar um novo método, certo? Então, ele já tem, nesse método que ele já utiliza, uma referência de stake para ele utilizar, certo? Ele vai utilizar como stake de validação para esse método novo um percentual da stake que ele já utiliza, né? Nunca a gente vai utilizar para validar um método a mesma stake que a gente já utiliza no método consolidado, porque pensem comigo, vocês vão estar utilizando um valor que vocês utilizam em algo que vocês já sabem que dá resultado, que tem um retorno comprovado no trabalho de vocês, para algo que vocês não têm certeza se funciona ainda. Então, o ideal é utilizar uma stake bem inferior a essa que vocês já utilizam no método consolidado para validar o seu método novo. Vamos pegar agora o segundo cenário, o cara que não tem método nenhum validado, ele está começando agora no trade esportivo e ele quer colocar um método para rodar para saber se esse método funciona ou não. Cara, muito provavelmente você tem uma banca pequena, então utilize a menor stake possível para poder validar esse método, certo? O que a gente recomenda? Se você tem aí se a estrutura do seu método ela contempla fechar a posição, né, se não é um método que você vai levar ele até o final da partida, ou não é um método que você, em caso de head, você perca 100% da tua stake, né? Ou seja, esse método ele contempla você sair do mercado em algum momento, certo? Por exemplo, você está trabalhando match odds no primeiro tempo e tomou um gol contra a sua posição. Você pode fechar essa posição sem perder toda a stake que você colocou ali. Nesses casos, você pode e deve utilizar uma stake um pouquinho mais alta do que se você for trabalhar no método, por exemplo, de goal limit, tá? Você está trabalhando o over limit, na verdade, sei lá, está trabalhando o under limit, vamos dizer, né? E o under limit você tomou o gol, ou seja, tomou o head inteiro da sua stake. Perfeito? Nesse tipo de situação, você deve utilizar a menor stake possível que você conseguir até validar esse método, beleza? Qual o momento de subir stake? Essa aqui é outra pergunta importante. Quando o seu processo de validação ele está próximo de ser concluído, ou seja, você, pelas situações que você já viveu utilizando aquele método ali, pela variância que você já enfrentou, você já passou por uma bad run, por uma sequência de heads consecutivos grande, e você suportou, você administrou bem aquilo ali, você está pronto para subir a sua stake, tá? O ideal é que você não faça isso
já para a sua stake definitiva, né? Aumenta devagarinho, vai subindo percentualmente a sua stake de trabalho, faz algumas entradas com aquela stake nova para ver como o seu emocional vai se adaptar àquela situação, beleza? Você não vai ter, é muito difícil que você tenha, antes de começar o processo de validação, já definido ali uma stake definitiva para aquele método depois que ele tiver validado. Então esse processo ele vai acontecer durante a validação do seu método também, definir qual o tamanho de stake você se sente confortável para poder trabalhar dentro daquela situação ali, beleza? Então, utilizem stakes menores possíveis na hora de começar a validação e na hora que vocês se sentirem tranquilos e seguros e já tiverem passado pelo menos por uma sequência de perdas considerável, se vocês conseguiram administrar bem essa sequência de perdas, aí comecem a fazer um aumento da stake gradativamente e não dando aquele salto, porque senão o baque emocional de tomar um head nesse método que você já considerava ok, já considerava validado, ele vai ser muito maior em função da quantidade de dinheiro que você passou a colocar lá, beleza? Mais pra frente a gente vai falar no próximo vídeo sobre como anotar aí as suas entradas, o que você deve observar dentro do seu método, como fazer aí a tabulação, como catalogar essas informações para que você consiga olhar para essa amostragem a longo prazo e saber se ela está funcionando, saber se o seu método está dando resultado ou não. Beleza? Então aguardo vocês no próximo conteúdo. Um grande abraço. Até lá.